igreja. Pode soltar, fica na comunhão. Glória a Deus. Pode soltar. Aleluia. Recebe, Senhor Jesus. Que é pra tua honra. Espírito Santo, e vem com teu poder. Tu és o refrigério que a minha alma precisa. Me ensina as tuas leis, me dá a tua paz. Já não quero mais viver longe de ti, Senhor. Tu és fogo pra queimar E toda tristeza, e afastar de mim toda incerteza, e trazer a paz pra minha vida. Sou alma ferida, me faz reviver. tu és fogo pra queimar E toda tristeza, e afastar de mim toda incerteza, e trazer a paz pra minha vida. Sou alma ferida, me faz reviver. Oh, glória a Deus, Senhor. Aleluia, Senhor. Queira receber, Senhor, és que é para a tua maravilhoso, honra e a tua Pai. glória, Senhor, não para nós, Senhor, Jesus, mas nós para te ti, louvamos, Senhor. nós te louvamos Santo e agradecemos o teu nome. Tu és digno de todo louvor, de toda honra. Oh, glória a Deus. Espírito Santo, o meu consolador, Oh, aleluia. me envolve com teu amor. Eu te busco neste momento, Oh, Senhor. com toda a sinceridade. Deus maravilhoso, Deus. Venho agora transformar toda a minha realidade, toda a minha realidade. Senhor, Tu és fogo pra queimar e toda tristeza, e afastar de mim toda incerteza, e trazer a paz e pra minha vida. Sou alma ferida, me faz reviver. Tu és fogo pra queimar e toda tristeza, e afastar de mim e toda incerteza, e trazer a paz e pra minha vida. Sou alma ferida, me faz reviver. Oh, glória a Deus. Toda a honra é dada ao Senhor Jesus. Quero uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Bem forte. Aleluia, glória a Deus. Glória Aleluia, a Deus. Jesus. Aleluia, Deus. Se Deus falou, Glória a eu tenho Deus. certeza que Ele vai cumprir, né, Marilda? Com toda certeza, a palavra de Deus é fiel. Deus zela para que se cumpra toda a sua promessa. Aleluia. Glória a Deus. Se Deus falou, Ele vai cumprir. E se Deus falou, Ele vai cumprir. Não tenha medo, é só esperar. A sua obra Ele vai completar. E não importa quão difícil a situação, Ele é Deus do impossível, faz as coisas mudar a direção. Não importa quão difícil a situação, Ele é o Rei da Glória. Ele é Deus da salvação. Aleluia. Se Deus fez uma promessa na sua vida, tem
Tenha certeza que Ele é Deus para cumpri-la. Não importa a situação, Deus muda, Deus faz o impossível, mas Ele entrega na tua mão a tua vitória. Sua palavra é fiel e verdadeira, moverá céus e terra, mas a sua vitória nas suas mãos vai entregar. Por isso louve e glorifique, não fique aí parado, reaja, meu irmão, abra sua boca, já cante a sua vitória, palavra do Rei da Glória. Nunca vai cair no chão. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Não tenha medo, é só esperar. A sua obra Ele vai completar. Não importa quão difícil a situação, Ele é Deus do impossível, faz as coisas mudar a direção. Não importa quão difícil a situação, Ele é o Rei da Glória. Ele é Deus da salvação. Por isso louve e glorifique, não fique aí parado, reaja, meu irmão, e abra a sua boca, já cante a sua vitória, palavra do Rei da Glória. Nunca vai cair no chão, nosso Deus é fiel. Aleluia. Agradeço a Deus da oportunidade. Palmas para Jesus. Obrigada, amém. Senhor Glória Jesus. Vamos ler um texto sagrado no livro da Revelação, o último livro da Bíblia. Glória a Deus. Glória a Jesus. O seu capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor que vive e reina para todo sempre. O seu capítulo 2. O texto diz assim: a carta à igreja em Éfeso. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Todos acharam? Digam amém. O texto diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Esse não venho a ti, e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu tenho também odiado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus pela presença de todos que aqui estão, pela presença do nosso pastor, a missionária, os cantores que aqui vieram adorar a Deus conosco. Vocês estão na casa de Deus, em uma casa de oração. Pode-se dizer casa de bênção, casa de adoração, casa do amor. Nesta casa, neste local, está fazendo hoje
90 dias que iniciamos este trabalho, Deus já curou doenças aqui neste lugar, para a honra e para a glória do nome de Cristo Jesus. Deus já salvou pessoas neste lugar, já está aprovando esta obra, porque eu sempre digo que não fazemos nada a mais, nada a menos de que anunciar o Evangelho que Cristo anunciou há quase 2000 anos atrás. Estamos dando continuidade até o dia dele voltar e arrebatar a sua igreja. Deparamos com o texto sagrado no livro de Apocalipse, quando João estava preso. Na semana passada eu fiz um breve comentário sobre a igreja de Laodiceia, a última igreja na qual é o tempo que vivemos hoje. E hoje eu quero trazer da parte de Deus para o coração do ouvinte uma palavra sobre a igreja de Éfeso. Jesus Cristo, quando apareceu para João, ele se apresentou, como eu disse a semana passada, com um homem de cabelos brancos, com uma vestidura de sacerdote, com um cinto de ouro nos seus peitos, sinal de rei. Somente o rei usava isso. Muitas características já falado aqui, como Cristo olha para os nossos corações. A Bíblia diz: os olhos dele são como chama de fogo. E neste momento, os olhos de Cristo Jesus estão aqui neste lugar, olhando para cada coração, e Ele conhece. Eu não conheço os corações, mas o homem que tem olho como chama de fogo, ele conhece qual a intenção de que você entrou neste recinto. E você que está me ouvindo, eu não estou lhe vendo, porque você talvez esteja longe daqui, mas o mesmo Jesus Cristo que apareceu para João há quase 2000 anos atrás, ele conhece a sua intenção de você ouvir este programa, de você ligar a sua TV ou a sua internet. Muitas pessoas pegam logo um caderno e uma caneta na mão para começar a marcar os erros dos pregadores. Esses são secretários de Satanás, que em lugar de adorar a Deus, de fazer a obra de Deus, ainda criticam aqueles que fazem a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mas está escrito assim: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Saiba de uma coisa: estas 7 estrelas eram os 7 pastores daquelas 7 igrejas de antigamente, e Deus conserva os pastores na mão direita. Isso quer dizer, o pastor não é nada, é simplesmente um pequeno sinal que você nem enxerga, mas se você atirar uma flecha em um pastor, você não vai acertar nele. Com certeza é muito ruim de mira, mas você vai acertar na mão de Deus e corre um risco muito grande. É uma palavra dura de advertência, mas os pastores ungidos por Deus estão na terra para fazer a obra de Deus, continuar o que os profetas no passado falavam e pregavam. Somente estamos continuando esse trabalho. Ele foi bem claro: eu tenho na minha mão direita as 7 estrelas. E tem mais, estou passeando no meio da igreja, porque os 7 candelabros aqui é as 7 igrejas de Éfeso. E Jesus Cristo nesse momento está na sua casa aí, conhecendo o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E está passeando aonde tem as igrejas que ainda o adoram. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Jesus Cristo se apresenta. E agora ele começa a fazer uma avaliação. No versículo 2 diz assim: conheço as tuas obras, disse Jesus. Jesus conhece as obras de cada um que aqui estão. Jesus conhece o pensamento dos corações. Aí ele diz assim: tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentiroso. Quantas pessoas estão se declarando apóstolo de Deus, e às vezes estão numa igreja como esta igreja de Éfeso. No início
Esta foi uma das melhores igrejas que existia na Ásia. Era uma igreja que teve muitos grandes homens como pastor, como o apóstolo Paulo foi pastor dessa igreja. O apóstolo Apolo, um grande homem eloquente, também foi pastor da igreja de Éfeso. João e Timóteo, grandes homens estudiosos, intelectuais. Era uma igreja bem ensinada, era uma igreja da alta sociedade. Porém, quase 70 anos depois da ida de Cristo, morreu os apóstolos, matado por aquele governador chamado Nero. Aquela igreja muito grande, cresceu muito porque valorizava muito a palavra de Deus. Mas porém chegou um dia que começou a se desviar do caminho do Senhor. Aí Jesus Cristo traz uma advertência: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Qual é o primeiro amor? É o amor de Deus. É o amor que suporta as provações. É o amor que não critica o irmão. É o amor que não critica o pastor. É um amor que não critica as igrejas. E muita daquele povo tinha deixado este amor. Agora era só briga entre si. Fala mal de uma igreja, fala mal de outra. Todas as igrejas estão erradas. E passa-se de igreja por igreja, sempre criticando alguém. Este amor, a igreja de Éfeso se esqueceu, perdeu o primeiro amor. Mas Jesus Cristo traz no versículo 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependa. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vivemos em uma época difícil, em uma época que muitas igrejas nasceram com grande poder, igrejas que oravam pelos enfermos, igrejas que crianças recebiam o batismo no Espírito Santo. Pois eu lá no Nordeste, pois eu sou do Ceará, em uma cidade do interior, com 11 anos de idade, Jesus Cristo me batizou no Espírito Santo. E hoje não se ensina mais às igrejas como receber o Espírito Santo. As igrejas não oram mais. Os seus cultos viram rituais religiosos que para nada servem. E o Espírito Santo de Deus está triste com a nossa nação. E por que não dizer com as nossas igrejas? Mas Jesus Cristo está sempre chamando e dizendo: eis que estou à porta e bato. Nós sabemos que nesses últimos dias, mesmo que muito tem se desviado do caminho do Senhor, quando se desvia e vai para o mundo é uma coisa, e muitos desviados dentro das igrejas não falam mais em língua, falava antigamente, hoje não fala mais. E muitas igrejas que não oram mais para os enfermos, porque as obras de Deus fugiu da igreja, assim como da igreja de Éfeso. Mas esta igreja, o qual nós estamos falando, nós oramos pelos enfermos, pedimos a Jesus Cristo que batize com o Espírito Santo e com fogo, e prepara o homem para se encontrar com Deus na eternidade. Glorificado para sempre seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Deus, que vive e reina para todo sempre. Nós continuamos, muitas das vezes, até mesmo rejeitado pelos próprios irmãos da nossa igreja. Tem igreja por aí que não se pode mais nem glorificar a Deus, porque é feio. Mas não, nós somos pentecostal e glorificamos a um Deus vivo. Sabe por que glorificamos a Deus? Porque servimos a um Deus que morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está à direita do Pai, intercedendo por nós. Por isso, nas nossas reuniões, se glorifica o nome de Deus. Jesus ainda batiza no Espírito Santo, cura as enfermidades e prepara o homem para levar para o céu. O versículo 6 diz assim: tem contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio, disse Jesus. Nós vemos uma tradição judaica, diz que esses nicolaítas eram discípulos do homem que foi separado para diácono, lá no livro de Atos. O primeiro diácono da lista dos 7 diáconos foi Nicolau. Existe uma tradição judaica que diz que esse Nicolau era um homem cheio do Espírito Santo.
era um homem cheio da graça, era um homem cheio do poder. Porém, com os seus estudos, ele começou a implantar na igreja, ele começou a implantar filosofias gregas e hereges, e começou a desviar o povo do caminho de Deus. Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. E esses nicolaítas começaram a implantar pecado dentro da igreja e dizer assim: o espírito do homem é santo demais, somente basta aceitar a Cristo, não precisa deixar o pecado. E ali eles se desviaram do caminho do Senhor, mas foram excluídos da igreja de Éfeso. Disse Jesus aqui, o próprio Jesus confessa isso. Eles foram tirados porque eles diziam que eram apóstolos e não eram, porque implantaram o pecado naquela igreja. Logo, aproximadamente 70 anos depois de Cristo, nós vemos que nos dias de hoje se repete essas coisas nas igrejas que existem no Brasil e em todo o mundo. Mas continuamos aqui, levantado por Cristo Jesus nosso Senhor, pregando uma palavra que salva, uma palavra que cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. E o próprio Jesus Cristo disse, eu também odeio. Eles podiam pecar, fazer tudo o que queria, segundo os nicolaítas. O espírito era santo demais e a carne era fraca demais. Era muito ruim, não podia se misturar. Mas a Bíblia diz assim, que nós precisamos santificar o corpo, a alma e o espírito. E muitas religiões até no dia de hoje diz que Cristo só quer o coração. O meu Deus não é açougueiro, Ele quer o seu corpo para adorar Ele. Ele quer a sua alma e o seu espírito para um dia estar com Ele morando lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. O versículo 7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aí nós vemos duas promessas. Jesus Cristo elogia o seu trabalho, depois ele adverte, ele repreende, e aqui ele nos traz promessa. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele promete que quem vencer vai comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Isso quer dizer, se nós vamos comer da árvore, vamos morar no paraíso junto com Deus. Não vamos ficar na terra, porque ele diz assim: eu vou para o meu Pai, e vós preparar lugar, eu virei outra vez, e buscarei vós para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Aí eu convido você que está me ouvindo, que está nesse momento, para voltar ao primeiro amor, voltar à prática do primeiro amor, porque é Jesus quem disse, é Jesus que está dizendo assim: senão eu vou tirar você deste lugar. Jesus Cristo é quem diz, está escrito na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, não sou eu quem falo. Quem sou eu? Sou somente um vaso, e estou na condição de profeta do Altíssimo nesse momento, para convidar quem está me ouvindo para voltar ao primeiro amor, voltar às práticas do amor, voltar a saber perdoar os irmãos, voltar a amar o próximo. A Bíblia diz assim: quem diz que ama a Deus que não vê e não ama o próximo é mentiroso, e mentiroso não tem parte da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para amar a Deus precisa amar o próximo. Para amar a Deus precisa amar a igreja. Para amar a Deus precisa amar o pastor. Para amar a Deus precisa amar essas crianças que aqui estão. Para amar a Deus precisa amar o homem que mora lá no Palácio do Governo e o que mora lá na área verde. Precisamos amar de todo o coração. Mas não é somente amar de palavra, não. Quando nós falamos mal do irmão, a Bíblia diz assim: quem fala mal do irmão não tem permanência nele a vida eterna. Esta palavra de advertência. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, mas ao que vencer, louvado seja o nome do Senhor. Não adianta
ser crente 10 anos, 20 anos, a vida inteira e depois se desviar. Está escrito que ao que vencer. Eu convido a você para vencer. Não fique para trás, não deixe os caminhos do Senhor. Só recebe o galardão o vencedor. Só recebe o galardão aquele que chegar até o fim, aquele que chegar até a hora que o Senhor chamar. Não adianta parar no meio do caminho, não adianta parar em qualquer lugar, não. Temos que vencer. Nós somos vencedor. Jesus Cristo já venceu. Jesus Cristo já venceu o inimigo, já pisou na cabeça de Satanás, quando ele suspirou lá na cruz do Calvário e disse: está consumado. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós temos liberdade. Nós somos livres. Nós somos livres para adorar o Senhor. Em tempos passados não teríamos direito de adorar o Pai, mas hoje nós temos. Mas a Bíblia diz que vai chegar um dia que não podemos mais adorar, mas buscamos ao Senhor enquanto se pode achar. Eu convido a vocês que estão me ouvindo para fazer um concerto com Deus. É Jesus Cristo, através da sua palavra, que está dizendo: ao que vencer. Volte a praticar o primeiro amor. Volte a incentivar os crentes a vir para a oração. Volte a ensinar que a criança tem que orar, tem que buscar, tem que adorar ao Senhor, tem que estar presente na igreja. Muitas igrejas já estão vazias, muitas igrejas já não tem mais oração, muitas igrejas já não tem mais a palavra de Deus, mas é uns cultos vazios, é umas liturgia religiosa que não chega a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está longe. Muitas pessoas nos dias de hoje está que nem Sansão. Sansão, uma certa ocasião, quando ele pecou, ele disse: me levantarei mais desta vez e me livrarei de todos os filisteus. Mas Sansão não sabia que o Espírito de Deus já tinha se afastado dele. Mas precisamos buscar como Davi. Davi, nas suas orações, dizia: Deus, não afaste de mim o seu Espírito, torne a dar-me a alegria da tua salvação. Quanto nos nossos dias foram crentes fervorosos, foram crentes que glorificavam a Deus, mas hoje não tem mais a alegria da salvação. Mas nós temos, nós que estamos neste lugar, sabemos que um dia vamos encontrar com o Pai lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar o meu telefone para você que está me ouvindo através da TV, pedir oração. E eu tenho um compromisso com Deus e com o ouvinte, de orar por você. O meu telefone é código 11 4409 2942. Marque esse telefone, depois o amigo André coloca na tela. E você pode ligar a área 11, e ali eu vou estar orando por você. Eu vou estar colocando o seu nome todas as manhãs nas mãos de Deus. E eu creio num Deus que cura. Se você tem uma enfermidade incurável, eu creio no Deus que cura todas as enfermidades. Existem religiões pregando por aí que é a cura da alma, é a cura do espírito, mas o espírito e a alma tem que nascer de novo. A cura que a Bíblia fala é a cura física, é a cura do corpo. E eu sei porque Ele curou muitos que estão aqui, curou as minhas enfermidades e de outros que estão neste lugar. Eu sirvo a um Deus que ainda cura e vai continuar curando para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, numa tarde
contá-las todas. Lhe faltava uma, e triste choro. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. Encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros, e ao redil voltou. Aleluia. Oh, glória a Deus, Senhor. Quero receber que é para tua honra, Senhor. Aleluia, para tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Esta mesma história volta a repetir-se. Vê muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora suas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. Encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros, e ao redil voltou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. Encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros, e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros, e ao redil voltou. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado Deus seja o nome do Senhor. Amém.